É, Inácio, outro dia você gravou um vídeo com a camiseta dos Vingadores, agora tá com a camiseta do Capitão América. O que que tá acontecendo? A mesma coisa. Hoje é dia de Os Novos Vingadores, com Wolverine, aqui no canal Fator X, em X-Men Principais Personagens. É logo depois da vinheta, então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men Principais Personagens, os Novos Vingadores, com o Wolverine. Isso mesmo, os Vingadores sofreram uma revitalização, vários personagens icônicos que nunca tinham feito efetivamente parte da equipe vieram se somar ao time, e isso incluiu o nosso Carcaju favorito, ele já aparecia em todas as revistas dos Mutantes, por que não aparecer em todas as revistas da Marvel? Pois é, tem uma hora que até acontece isso, ele chega a estar ao mesmo tempo em duas equipes de Vingadores. Então eu vou contar essa história para vocês hoje. Lembrando que isso é um pequeno pedaço de uma história que eu já contei aqui. Eu fiz o vídeo com a biografia do próprio Wolverine, X-Men Principais Personagens Wolverine, que vai estar nas telas finais para você poder conferir. Esse é um recorte da história dele. Mais do que isso, apesar de eu contar a história aqui para vocês e mostrar imagens como eu costumo fazer, eu tenho boa parte das revistas dessa coleção e eu vou mostrar elas aqui na tela, como se fosse também um guia de leitura da passagem do Wolverine pelos Novos Vingadores. Vou falar um pouquinho de como ele permaneceu nos Vingadores depois, porque ele permaneceu na equipe, um tempo permaneceu inclusive até sua morte, a morte do Wolverine mesmo, mas o vídeo é dedicado à sua participação nos Novos Vingadores, beleza? Esse é o canal Fator X, o nosso canal sobre X-Men, tudo sobre os mutantes é aqui no canal Fator X. Esse é mais um vídeo da nossa playlist X-Men Principais Personagens, playlist na qual eu trago biografia dos mutantes, das equipes X, de aliados ou inimigos dos mutantes, inclusive aqueles que não são mutantes. E tudo isso é parte do nosso conteúdo aqui. Também tem outra playlist desse canal, que é o X-Men Sagas, onde a gente conta sagas completas. Inclusive algumas das histórias que eu vou citar aqui que passam pela trajetória de Wolverine nos Vingadores, tem vídeo aqui no canal e eu recomendo a você conferir também. Esse canal é todo feito com a ajuda dos inscritos. A nossa vinheta é feita por um inscrito, Frederico, muito obrigado, as duas vinhetas. A vinheta antiga também era feita por outro inscrito, que eu também sou muito grato. Todas as thumbs são feitas pelo Frederico, nosso logotipo foi criado pelo Rafael Molina. E a gente recebe muita doação de gibi. Isso porque revista em quadrinhos está cara. Tá bem difícil manter uma coleção hoje em dia. Eu também faço reviews aqui no canal, mas normalmente quando eu recebo gibi. Então você pode me ajudar, pode ajudar o canal Fator X, fazendo doações via Pix, ou pela chave que é o primeiro item aqui na descrição, ou por esse QR Code que eu deixo aqui do lado. Você pode entrar em contato para enviar revistas. O meu número de celular para contato está aqui na descrição também. Você pode comprar as revistas que eu cito no vídeo e outras revistas dos Mutantes, cujos links estão aqui na descrição. E aqui na descrição tem tanto o link da própria Panini, que dá a comissão ao canal, quanto o link da Amazon, tanto individualizado como geral. E tudo isso, você abriu a aba com o meu link, comprou ali, dá a comissão aqui para o canal e eu agradeço demais. Você pode se tornar membro, assistir nossos vídeos de maneira antecipada e pagar em troca um pouquinho por mês, que também ajuda a sustentar o canal. E esse mês, esse inclusive provavelmente o último vídeo desse mês de junho, eu já vou ter feito aniversário quando ele sair no domingo, porque eu faço aniversário dia 28. Tem também a minha lista de aniversário aqui. Com ela você pode selecionar algumas das coisas que faltam na minha coleção, comprar aí mesmo com a sua conta da Amazon, selecionar meu endereço que ela chega aqui para mim e ainda identifica você, A Amazon manda um cartãozinho com o nome de quem mandou. E é claro, isso vai ter recebidos, isso vai ter agradecimento aqui. Inclusive tem nos shorts já algumas coisas que eu recebi. E tem nos shorts essa coleção dos Novos Vingadores que eu vou mostrar aqui, daqui a pouco. Beleza? Dados os recados aqui. Não estão dados todos os recados, porque essas são as formas de você contribuir com o canal. Se você puder gastar dinheiro, Se você puder nos ajudar financeiramente de alguma maneira. Mas existe também como você nos ajudar de maneiras grátis. E que também são tão importantes quanto, que é você curtindo o vídeo, se inscrevendo se ainda não é inscrito, ativando o sininho para receber as notificações, fazendo comentário, hypando o vídeo se isso for oferecido a você, ajuda pra caramba, colocando o vídeo em playlists públicas do seu próprio canal aí, mas que ajude a gente a ter nosso vídeo encontrado por mais pessoas, compartilhando o link em grupos de WhatsApp, Facebook, mandando para aquele amigo que com certeza gosta de X-Men ou gosta do Wolverine. E a tudo isso eu também sou grato igualmente. Agora vamos lá para contar a trajetória do Wolverine em Os Novos Vingadores. Primeiro, um antecedente. Vingadores à queda. Sim, porque para existir Novos Vingadores, os Vingadores originais, quer dizer, a equipe de Vingadores,
que existia, né, porque eles já não eram mais originais, teria que cair. Eu não vou mostrar a revista inteira aqui, mas fruto aí de um colapso nervoso da Feiticeira Escarlate, os Vingadores caíram. A Feiticeira Escarlate perdeu totalmente o controle do seu próprio subconsciente ao descobrir segredos ocultos, inclusive com a ajuda dela mesma, né, que é no caso a perda de seus filhos que ela gerou magicamente com seu poder de alterar a realidade, que depois eles tiveram que deixar de existir, porque na realidade eles meio que nunca haviam existido mesmo, e ela decidiu ocultar essa memória de si mesma para não sofrer. Fez isso com a ajuda de Agatha Harkness, mas depois, ao se lembrar, não aguentou a pressão, surtou, e uma série de ocorrências começou a acontecer com os Vingadores, fruto da revolta subconsciente da Feiticeira Escarlate. Terminou com a equipe sendo destruída, a própria mansão dos Vingadores sendo destruída, o Homem de Ferro que sustentava a equipe tendo vários problemas financeiros em decorrência dessa crise toda, e a equipe então decidiu ali por fim a sua trajetória. Isso aconteceu em Vingadores, em Avengers Finale, última edição desse encadernado aqui, mas que sai uma edição especial que sai depois de Avengers 503, do volume 1 da revista dos Vingadores ainda. 500 edições se encerraram dessa maneira. Depois disso, ia ter Motim, primeiro volume dos Novos Vingadores aqui. E sim, esse é o Sentinela que você vê em Thunderbolts, já falei disso nos shorts aqui do canal. Acontece que não existiam mais Vingadores, beleza. Quer dizer, beleza não tava, os Vingadores debandados, mas os heróis continuavam existindo e agindo individualmente. Existia um herói desaparecido, né, que é o Sentinela. Era um herói que foi conhecido dos super-heróis Marvel lá na Era de Ouro, né, perdão, na Era de Prata, que é quando surgiu os heróis Marvel, mas lá na época do Quarteto Fantástico, das origens dos heróis Marvel. E esse herói, por conta dele ter uma múltipla personalidade e a outra personalidade ser um vilão, ele tinha feito todo mundo esquecer dele, inclusive ele mesmo. E ele está confinado na Balsa, a prisão para super-humanos. Isso é uma situação nova, isso não tinha acontecido quando foi revelado que esse personagem existiu no passado e que depois ele fez todo mundo se esquecer dele e tudo mais. Inclusive, ele diz que está lá porque assassinou sua esposa, né? Só que não há indícios de que isso aconteceu de verdade. Acontece que Reed Richards, do Quarteto Fantástico, da outra vez que foi revelada a existência do Sentinela, antes de Motim, programou em sua mente despertadores, dispositivos que o lembrariam com frequência da existência desse personagem. E aí, numa dessas lembranças, né, porque o próprio poder do Sentinela continua ativo, fazendo as pessoas esquecerem ele novamente, ele não quer ser trazido de volta ativa, para que o vilão, o Vácuo, não volte junto com ele. Mas num desses despertares do Reed Richards, ele encontrou o cara na cadeia, né? Descobriu que o cara estava na cadeia e falou, não, tem que tirar ele de lá, eu sei que ele é inocente, ele disse que matou a própria esposa, estou vendo aqui, a esposa está viva, que confusão é essa? Então ele pegou e recrutou o advogado Matt Murdock, sim, o Demolidor. Na época, inclusive, já tinha sido revelado ao público que os dois eram a mesma pessoa. O Matt Murdock estava lutando para convencer a opinião pública de que ele não era o Demolidor, e ele tinha que ir até a Balsa para ver um super-humano que precisava ser defendido, no caso, o Sentinela. Para não parecer um super-herói, ele contratou um segurança. Quem? Luke Cage, o herói de aluguel. Na Balsa, os dois encontraram uma ex-heroína, agora agente da SHIELD, Jessica Drill, a antiga Mulher-Aranha, mas que não usa mais esse uniforme e não age mais como super-heroína. Trabalha diretamente para a SHIELD, recebeu eles e ia conduzi-los até o Sentinela. Quando a Balsa explode, começa o motim do título aqui. E aí, né, eles têm que lutar pela própria vida, porque um monte de vilões escapa, beleza. Do lado de fora, outros heróis são atraídos pela explosão. Então o Capitão América vem num helicóptero com alguns soldados que foram lá para conter a fuga. O Homem de Ferro também vem novamente. O Thor nessa época estava desaparecido porque em Asgard aconteceu o Ragnarok, a morte dos deuses. E aí, isso vai ser importante depois na trajetória dos Novos Vingadores, o Homem-Aranha também está próximo à balsa, vai soltar uma teia, se prender ali ao helicóptero do Capitão América, e juntos eles vão chegar para terminar de socorrer os agentes que estão presos ali com os vilões que acabaram de escapar. O motim vai ser controlado principalmente pela intervenção do Sentinela, que é um herói muito poderoso, que vai ser persuadido pelos heróis a se somar a esse esforço. E então, essa equipe feita às pressas vai começar a investigar por que houve o motim. E é essa investigação que vai levar ao carcaju favorito da maior parte dos ex-maníacos e de muitos fãs do universo Marvel. Porque quem foi libertado pelo motim, né? O plano que explodiu toda a balsa foi desenhado apenas para libertar uma única pessoa, Cal Lykos, o alter ego
do inimigo dos mutantes chamado de Sauron. E isso é muito importante porque então os Vingadores, depois de bater um pouco de cabeça ali, investigando esses Vingadores, né, eles ainda não se assumiram como Vingadores, eles vão rastrear as pistas até a Terra Selvagem. Tudo isso, todo o plano de destruição da balsa foi para libertar esse cara e ele está voltando para a Terra Selvagem. Lá eles encontram o Wolverine, que pelo fato do Sauron ser o inimigo dos X-Men, o Wolverine já estava investigando a fuga dele. Então, na Terra Selvagem, esse novo grupo de Vingadores vai encontrar o Wolverine vai ajudá-los a chegar até o Caulaicos, e aí a gente vai ter a primeira grande revelação. O plano de fuga foi organizado pelos Metamorfos da Terra Selvagem, também inimigos clássicos ali dos X-Men. Só que eles não queriam libertar Sauron, eles queriam libertar Caulaicos, o alter ego humano do Sauron, que não é um vilão. E olha só, eles precisavam de um cientista do nível dele para lidar com o problema pelo qual eles estão passando nesse momento, que é uma unidade aparentemente da SHIELD roubando recursos da Terra Selvagem. Sim, isso é muito perigoso e o Capitão América tem grande autoridade da SHIELD, inclusive ele tem autoridade para dar status oficial para aquela equipe de Vingadores, né? Ele tem uma credencial que permite isso e ele não sabia dessa missão na Terra Selvagem. Mais do que isso, não faz sentido a SHIELD estar explorando os recursos da Terra Selvagem, que é protegida por tratados internacionais. Então, vai acontecer uma junção dos Novos Vingadores até com os Metamorfos da Terra Selvagem para investigar aquela situação. Infelizmente, no meio do confronto, o Caulaicos vai acabar sendo dominado por sua persona, o Sauron vai ter que ser derrotado também. Mas no final, esse novo grupo de Vingadores vai se consolidar principalmente para investigar porque existia uma unidade da SHIELD numa missão completamente clandestina na Terra Selvagem. O que isso tem a ver? Onde isso ainda vai levar essa equipe? O Capitão América, então, usa sua autoridade para garantir que eles tenham sanção oficial, para garantir que o Sentinela seja libertado da cadeia, e o Homem de Ferro convence o Capitão de que o Wolverine entrou na equipe, né, após o motim, já nessa última reta da investigação, do mesmo jeito que o próprio Capitão América foi encontrado posteriormente pelos Vingadores já formados, e que era o destino trazer o Wolverine, ele tem que fazer parte da equipe. Assim ele é recrutado pelo Capitão e permanece com os Vingadores. Legal, então, todo mundo reunido, é uma repetição da origem original dos Vingadores, quando os heróis mais poderosos da Terra foram reunidos contra uma ameaça que sozinhos eles não podiam enfrentar, nesse caso o motim, e essa ala secreta da SHIELD, né? Tá tudo certo, tá todo mundo junto agora. Não, não tá não. Guerra Civil. Sequência de um outro evento importante que também envolve os mutantes, né? Um crossover, inclusive, entre esses novos Vingadores e os surpreendentes X-Men, tá? Aqui a Feiticeira Escarlate que ia voltar a perder o controle, remodelar todo o universo Marvel e ter que ser derrotada no final, que ia resultar em várias consequências para X-Men e para Vingadores, inclusive o retorno do Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro havia morrido em Vingadores da Queda, e quando esse universo for desfeito, ele vai continuar vivo, porém, durante um tempo, ainda agindo incógnito. Depois da Dinastia M, então a gente chega à Guerra Civil, quando, após uma tragédia envolvendo os Novos Guerreiros e com muita perda de vidas civis, o governo decide regular a atividade super-heróica. Afinal, os Novos Guerreiros os vilões causaram a perda de vítimas de vidas civis, mas os Novos Guerreiros não estavam preparados para lutar contra aqueles vilões e, mais do que isso, estavam enfrentando eles mais pela audiência. Então isso pegou muito mal. O governo decidiu regular a atividade dos super-heróis e isso colocou Capitão América e Homem de Ferro em rota de colisão. O Homem de Ferro, a favor do governo, a favor da lei, a favor de que os super-heróis recebessem treinamento e até salário. O Capitão América com um discurso que faz muito sentido, de que se o governo começar a pagar os super-heróis, ele vai passar a decidir quem são os vilões. Isso ia dividir os Vingadores, né? O Wolverine ia ficar nos Vingadores do Capitão América, que iam continuar se chamando os Novos Vingadores. Aqui está o arco da Guerra Civil, e também está o comecinho, sequência direta dos eventos de Dinastia M, depois entra na Guerra Civil, apesar de se chamar os Novos Vingadores Guerra Civil essa revista. Ele ia continuar na equipe até depois, na conclusão da Guerra Civil, o próprio Capitão América se entregar, né? E aí não está em Os Novos Vingadores, mas sendo levado a julgamento pelos crimes contra a lei de registro, o Capitão América vai levar um tiro de um atirador e vai ser dado como morto. Então, sem o Capitão América, os Novos Vingadores vão consistir do Wolverine, o Luke Cage, o Doutor Estranho vai entrar para a barca também, o Punho de Ferro também vai se somar à equipe, e nós vamos ter o Gavião Arqueiro na roupa do Ronin, igual a gente já viu no CM, né?
Essa roupa do Ronin era usada pela Echo nos quadrinhos, ela aparece aqui no volume 1 de Motim, indicada para ser membro da equipe pelo Demolidor, mas ela acaba deixando a equipe, mas deixa também o traje de Ronin, que passa a ser usado então pelo Gavião Arqueiro quando ele volta à vida. Quando ele volta à vida lá em Dinastia E. E é justamente aqui, socorrendo essa ex-Ronin, né, a Echo, ela estava usando esse manto durante um tempo no Japão, que os Vingadores vão descobrir, os Novos Vingadores vão descobrir a invasão secreta. Assim, e os Novos Vingadores passam a ser essa equipe aqui, que continua sem ser registrada pelo governo, e o nome Vingadores, sem o sufixo, sem o prefixo Novos, vai ser a nova equipe do Homem de Ferro, da qual a gente não vai falar aqui porque não tem o Wolverine. O que acontece é que eles vão socorrer a Echo, que é prisioneira do Tentáculo, o Tentáculo que está sendo liderado pela Elektra, que não era mais uma vilã, não faz sentido nenhum isso. Na hora de libertar a menina, a heroína, a Elektra morre, né? A Echo acaba matando a Elektra apenas para o cadáver da Elektra se revelar um Skrull, explicando também as atitudes estranhas que ela estava tendo. Nesse grupo de Novos Vingadores, eu acabei não falando aqui, tá também a Mulher-Aranha, a Jessica Drill, que foi recrutada lá em Motim, que voltou a usar o seu uniforme. Por que isso é importante? Porque quando os Novos Vingadores estão voltando para os Estados Unidos, ela diz o seguinte, falou, olha, ter um Skrull se passando por um ser super-humano é uma coisa nova. O governo precisa saber, o Homem de Ferro precisa saber. E os Novos Vingadores não concordam. Para todos os Novos Vingadores, a morte do Steve Rogers, do Capitão América, é culpa do Homem de Ferro e da discordância dos dois lá em Guerra Civil. Então a Jessica Drill tem que trair a equipe para roubar o cadáver da Skrull para levar até o Homem de Ferro. O que vai gerar o arco Invasão Secreta, porque com a investigação do governo, dos Vingadores do governo, vai se começar a encontrar vários Skrulls infiltrados entre pessoas ao redor da comunidade super-heróica e na própria comunidade super-heróica. Vários heróis foram sim substituídos porque os Skrulls já são capazes há algum tempo de duplicar poderes sim, de super seres humanos. Isso não era sabido, eles desenvolveram um método e agora eles são uma grande ameaça. A Invasão Secreta vai dividir o universo Marvel ainda mais, porque mesmo entre Vingadores do Governo e Novos Vingadores, podem haver Skrulls infiltrados. O próprio Jarvis é um Skrull infiltrado, isso vai ser revelado. Aparece um Capitão América Skrull dizendo que na verdade é o Steve, e que o Steve que morreu era um Skrull. E quem vai se revelar a Rainha Skrull é a própria Jessica Drill. Não à toa ela traiu os Novos Vingadores e tudo mais, porque assim ela pôs mais pólvora nesse barril. Ao final disso, aí é no encadernado Invasão Secreta mesmo que eu não tenho. Ao final disso, Norman Osborn, que na época era considerado regenerado, um vilão regenerado, e estava à frente da iniciativa Thunderbolts, conseguiu matar essa falsa Jessica Drill. Sim, ele mesmo conseguiu atirar nela no final, no meio de um confronto público entre heróis e, no caso, os Thunderbolts, que são compostos de vilões junto com os heróis ali. E foi aclamado como herói, o que levou ele a criar seus Vingadores Sombrios, porque ele ficou no lugar do Homem de Ferro. O Homem de Ferro passou a chefiar a SHIELD depois de Guerra Civil, e aí, depois da invasão secreta, começaram várias suspeitas de que o Homem de Ferro tinha permitido a invasão dos Skrulls, talvez ele próprio fosse um Skrull, ou ingerência dele, ele tinha que responder por isso, e ele foi tirado do cargo, que era justamente o cargo que controlava a identidade secreta dos heróis registrados, e Norman Osborn foi passado dos Thunderbolts para lá. Norman Osborn então fundou seus Vingadores Sombrios, porque ele começou a registrar vilões como se fossem super-heróis, inclusive o filho do Wolverine como novo Wolverine, o Daken, que na época era um vilão. Isso levou à série Vingadores Sombrios, mas aqui na vida do Wolverine, nós temos de impacto, na verdade, fora da coleção dos Novos Vingadores, aqui as maiores sagas dos X-Men, Utopia. E por quê? Porque o Norman Osborn acabou por expulsar os X-Men dos Estados Unidos. Eles fundaram a sua primeira nação mutante controlada pelos X-Men, que é a Utopia. O Wolverine foi junto, mesmo mantendo seu laço com os Vingadores. E nessa época, até os Vingadores do Homem de Ferro caíram na clandestinidade, porque o Osborn criou uma narrativa onde até o Homem de Ferro tinha que responder pelos crimes cometidos durante a invasão secreta. Os Vingadores, os Novos Vingadores continuaram agindo, mesmo sem o Capitão América na liderança. O Capitão América nesse meio tempo ia ser substituído pelo Buck. O Buck ia se tornar o novo Capitão América e ia acabar se ligando aos Novos Vingadores, então, no lugar do Capitão. E o Capitão voltaria um pouco antes desse encadernado aqui, de O Cerco. Lembra que tinha acontecido a morte do Thor Ragnarok, a morte dos deuses? Pois fora da série dos Novos Vingadores, os deuses voltaram à vida. Só que Asgard não existia mais.
E aí os deuses voltaram e se instalaram em Broxton, Oklahoma, nos Estados Unidos. O problema é que o Norman Osborn estava delirando com o poder todo que ele ganhou à frente da SHIELD e à frente dos super-heróis registrados, que, com ele registrando, eram todos vilões. Com tanto poder na sua mão, o cara decidiu fazer um cerco mesmo a Asgard e tentar prender os deuses. Depois de forjar um ataque, inclusive muito mal forjado, onde Voltasg acabou tirando a vida de pessoas inocentes após ser atacado por heróis registrados pelo Osborn, né? Então dá pra ver que o cara estava se defendendo, inclusive. E aí, durante o cerco, o Capitão América original voltou, ele tinha voltado à vida. Ele acabou reunindo tanto Novos Vingadores, que era a equipe do Wolverine, como os Vingadores do Homem de Ferro. E no final das contas, o presidente dos Estados Unidos, no meio daquele confronto pelo controle de Asgard, decidiu desautorizar o Norman Osborn e mandar os soldados obedecerem às ordens do Capitão América. A história terminou com o Osborn preso. Ele recebeu voz de prisão do próprio Capitão América e ao tirar a armadura que ele estava usando, né, nessa época ele adotou uma nova persona, a do Patriota de Ferro, usando as armaduras que ele obteve do Tony Stark ao passar a controlar o arsenal dos Vingadores quando se tornou líder da SHIELD, que inclusive ele renomeou de martelo, em vez de escudo era um martelo. Ao ser desprovido da armadura, se revelou lá dentro com o rosto todo pintado porque ele tinha voltado a ser controlado por sua personalidade, o Duende Verde. Isso pôs fim ao controle dele e pôs fim à saga Reinado Sombrio. A SHIELD foi entregue então na mão do Capitão América, mas ele só aceitou o cargo se a lei de registro fosse revogada. Ela foi revogada parcialmente, então os heróis não eram mais obrigados a se registrar, mas heróis que se registrassem trabalhavam sim para o governo, sob as ordens do Capitão América. Esses sim receberiam salário, benefícios e seriam tratados como agentes do governo, mas aqueles que não desejassem se registrar não teriam suas identidades controladas pelo governo e poderiam agir livremente. Isso novamente dividiria os Vingadores, porque o Capitão América, então, como líder da SHIELD, ele passaria a liderar uma equipe chamada Os Vingadores, que era oficial, sancionada pelo governo. E tanto ele quanto o Homem de Ferro iam decidir entregar a antiga Mansão dos Vingadores nas mãos do Luke Cage, com a equipe de Vingadores extraoficial que acabou sendo formada durante a Guerra Civil. E essa é a equipe que incluiu o Wolverine, né? Ela recebeu novos membros, como Coisa, a Capitã Marvel, que também debanda em determinado momento após a Guerra Civil, vai se juntar aos Novos Vingadores. Só que aqui vai acontecer uma coisa interessante. O mesmo que aconteceu com o Wolverine nos X-Men. Porque o Wolverine também está nos Vingadores, sem os Novos Vingadores, em paralelo. Quando o Capitão América chama, ele também atende o chamado. Que também é o caso aqui do Homem-Aranha. Também figura nos dois títulos, os Novos Vingadores e Vingadores. Essa aqui vai ser a fase conhecida como Era Heróica, né? Ela se inicia com esse encadernado e infelizmente eu não tenho os demais. O Wolverine vai participar principalmente dos Novos Vingadores, mas também aparecendo na revista só chamada Vingadores, que são os Vingadores liderados pelo Capitão e que se reúnem na Torre dos Vingadores durante bastante tempo, participando de várias missões, inclusive algumas como essa, Os Vingadores do Amanhã, envolvendo as Joias do Infinito. Ah, sim, e inclusive aqui, numa luta contra o antigo Mago Supremo da Terra, o próprio Agamotto, dono do Olho de Agamotto, o Wolverine ia representar todos os Vingadores e receber misticamente os poderes de todos eles. Olha aqui o símbolo do Punho de Ferro, do Olho de Agamotto, do Doutor Estranho e tudo mais, para lutar diretamente contra o próprio Agamotto, né? Isso aqui nesse primeiro encadernado da Era Heróica. Então o Wolverine é um personagem bem importante dos Novos Vingadores nessa época. Aqui é importante destacar do cânone dele uma coisa que aconteceu fora da revista dos Vingadores, mas que vai ter importância para ela, que é o cisma, momento que ele rompeu relações com o Ciclope e deixou Utopia para fundar seu próprio instituto para educar os mutantes. Isso aconteceu na revista dos X-Men, essa saga tem vídeo aqui no canal, mas isso ia afetar o fim dos Novos Vingadores, porque o que ia acontecer após isso, meses após isso, é o mega crossover Vingadores vs X-Men. Quando, ao perceberem, né, aos Vingadores saberem, através do Nova, que a Fênix está vindo para a Terra, a entidade Fênix está vindo para a Terra, inclusive ela consumiu um planeta inteiro com a população inocente no caminho, os Vingadores vão procurar o Wolverine, né? Ele faz parte da equipe, ele pode dar informações sobre a Fênix. E o Wolverine vai dizer que ele acredita que a Fênix está vindo para encontrar uma nova hospedeira em Utopia, que é Esperança Summers. Isso vai levar os Vingadores até as portas de Utopia, país dirigido pelos X-Men do Ciclope, porque agora tem os X-Men do Wolverine também. O Wolverine está dentro dessa força expedicionária cheia de Vingadores, Novos Vingadores, todo mundo que é controlado pela SHIELD, para conversar ali com o Ciclope. A conversa não vai dar certo, né? O Ciclope vai se recusar a deixar o planeta com a possível hospedeira da Fênix.
E isso vai levar ao confronto Vingadores versus X-Men, onde o Wolverine vai estar do lado dos Vingadores. Vingadores versus X-Men tem vídeo aqui no canal, mas no final os X-Men vão acabar sendo derrotados porque a Fênix vai se juntar a 5 X-Men, inclusive o Ciclope. Ela vai se dividir, não vai para sua hospedeira original, e esses X-Men vão ficar fora de controle, então eles vão virar os adversários dos Vingadores. Vão ser derrotados, inclusive, pelos demais X-Men e Vingadores juntos na conclusão. Isso vai encerrar a então fase da Marvel e entrar na nova Marvel, onde o Wolverine continua como Vingador, mas a equipe não chamava mais os Novos Vingadores. A passagem do Wolverine pelos Vingadores da nova Marvel ia ser bem curta, porque depois ia ter a morte do Wolverine. Mas se vocês pedirem, eu posso trazer essa fase também num vídeo aqui do canal. Então deixa aí nos comentários se eu conto a trajetória do Wolverine nos Vingadores da nova Marvel. Ele é importante, inclusive, na formação dessa equipe, porque ele recruta alguns mutantes para esse novo esforço dos Vingadores, também liderado pelo Capitão América. E eu posso trazer essa história, é só vocês dizerem, beleza? Mas esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveita e curte o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!